Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a ação queridinha do momento, que é a ação revisional de atualização monetária do FGTS, que está lá pautada no STF, para ver o que é que vai rolar. Então se você quer saber mais sobre o assunto, siga aí, continua aqui com a gente, que a gente já vai responder várias dúvidas sobre o assunto. Antes de qualquer coisa, nós temos que saber o que é o FGTS. O FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço, o próprio nome já diz. É um fundo para garantir que o trabalhador, ao ser despedido sem justa causa, tenha alguma forma de recurso para poder se reinventar no mercado de trabalho, se reinserir no mercado de trabalho e aí não colocar em risco o sustento de sua família. Então a ideia geral do fundo é essa. É óbvio que hoje ele tem diversas aplicações, mas a ideia geral do fundo é essa. Acontece que o trabalhador não pode botar a mão no dinheiro a qualquer tempo, de qualquer forma, a qualquer hora, beleza? Então por isso a lei determinou que enquanto o trabalhador não puder pegar no dinheiro, enquanto não puder botar a mão no dinheiro, esse dinheiro vai estar lá numa conta vinculada ao contrato de trabalho e será remunerado por juros e terá uma atualização monetária. Os juros determinados pela lei de 3% e a atualização monetária é realizado por meio de um índice chamado taxa de referência ou taxa referencial. Inflação, você sabe o que é, né? Inflação é a perda do poder financeiro, poder de compra de um dinheiro qualquer. Então você sabe que quando você era pequeno, sua mãe te dava 10 reais para você ir no cinema. Então dava para você ir pegar o ônibus, 10 reais. Pegar o ônibus, ir no cinema, comprar pipoca, então, comer um lanche, voltar para casa e não sobrava uns 7 reais mais ou menos. Hoje, para você ir no cinema, aqueles 10 reais não servem para nada. Você tem que dividir, parcelar uma pipoca e um refrigerante para conseguir ir no cinema. A gente sabe disso, que é assim que funciona. Isso quer dizer que o poder de compra daqueles 10 reais que você tinha já não é mesmo o mesmo poder de compra dos 10 reais que temos hoje. Por isso, como o FGTS fica lá parado, que não é culpa do trabalhador, não é culpa minha, o dinheiro está lá, eu não posso pegar, eu não posso investir em outras coisas, não posso fazer nada, não posso torrar, ele precisa de uma atualização monetária também, ele precisa romper, acompanhar algum índice inflacionário. E aí optaram pela TR. Acontece que em 1999, o Banco Central alterou a metodologia de cálculo da TR e fez com que ela descasasse dos índices de inflação mais utilizados no mercado, como o INPC, IPCA, enfim. E aí, agora a TR, por exemplo, é zero, não tem atualização monetária por meio de TR, porque ela é zero. A metodologia de cálculo faz com que ela seja zero desde 2017. Então, você tem lá um dinheiro parado que está perdendo o seu valor, o seu poder de compra, porque o índice que deveria atualizar monetariamente ele não está atualizando monetariamente ele e o dinheiro está se perdendo o seu valor de compra, beleza? Por isso, em 2014, entrou-se com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF para declarar que a TR em relação ao FGTS como índice específico de atualização monetária em relação à inflação seria inconstitucional. E é isso que está sendo discutido. E com isso vem um bocado de pergunta. Romo, eu preciso entrar com ação agora? Eu tenho que correr logo? Eu posso esperar? Eu devo esperar? O que é que tem que acontecer? Não tenho essa resposta para você. Por quê? Porque pode acontecer muitas coisas. O STF é uma caixinha preta, a gente não consegue entender o que acontece. A regra é que as decisões emanadas do STF, elas tenham validade dali para frente. Acontece que eles têm um mecanismo chamado modulação dos efeitos da decisão e que eles podem definir alguns parâmetros para quando essa decisão produz os seus efeitos. Então, por exemplo, eles podem definir que a TR não seja válida e não seja válida somente para quem tinha FGTS entre 2009 e 2013. Eles podem definir que a TR ela não vai ser válida, mas somente para aquelas ações ajuizadas até a decisão realizada. Eles podem definir que qualquer pessoa que tenha saldo da FGTS ainda possa fazer a atualização monetária por meio de outro índice inflacionário. Beleza? Então, a gente não sabe o que o STF vai decidir sobre isso. Acontece que em outra ação direta de inconstitucionalidade, agora falando sobre atualização monetária nos precatórios, que também eram realizados por meio da TR, o STF entendeu que só era possível
utilizar um outro parâmetro de atualização monetária para aquelas ações que tinham sido iniciadas até o julgamento pelo STF. Então você tem uma preocupação, que é isso que a galera tá aventando, que seja mantido esse mesmo entendimento, porque foi isso que foi entendido na ação direta de constitucionalidade com relação aos precatórios. Acontece que também, por outro lado, a Defensoria Pública da União emitiu um comunicado dizendo que era para esperar a decisão do STF, porque teria aí um edital dizendo como é que deve ser feita a ação revisional do FGTS. Portanto, a gente não tem esse parâmetro, a gente não sabe exatamente quais são os efeitos dessa decisão, o que o STF vai decidir sobre modulação dos efeitos, e, portanto, você tem que conversar com o seu advogado e decidir qual é a melhor estratégia. Se é entrar agora e correr o risco, gastar uma grana agora com o advogado e correr o risco do STF nem julgar a inconstitucionalidade dele agora, ou julgar constitucional, ou modular os efeitos para qualquer pessoa, e aí você gastou um dinheiro agora que poderia gastar depois, ou correr o risco de não fazer nada agora, só entrar com a ação depois da decisão do STF e ele modular os efeitos, dizendo que só quem tinha ação vigente à época da decisão é que poderia ter a revisão julgada procedente. Então é um risco que você tem. Converse com o seu advogado e veja qual é a melhor estratégia, beleza? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente que a gente tira todas as suas dúvidas, beleza? Um abraço!